justiça por ela. E Jesus termina essa parábola dizendo: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Então, uma pergunta que precisa de uma resposta. E nós estamos aqui na nossa geração para dar essa resposta para Deus. Mas a resposta não é simplesmente uma palavra. Sim, Deus, vai haver fé na terra. Mas qual que é a base da fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se não tiver palavra revelada, de fato, não há fé. Pode ter otimismo, pode ter uma fé humana, mas não tem a fé cujo autor e consumador é o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que vem dele, ela brota no nosso coração através da palavra. Então, na primeira semana, nós falamos a esse respeito. Na segunda semana, nós falamos sobre quem define a sua identidade. E nós citamos um pouco aqui sobre um princípio que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou esse povo e colocou no deserto. Não foi para sofrer nem para morrer no deserto, mas foi para trazer uma transformação da forma deles pensarem. E a primeira coisa que Deus fez ao tirar o povo de Israel do Egito foi instituir um princípio Shema. O que é Shema? Ouça, ó Israel. Deus, na verdade, queria calar a voz do Egito, para que o povo pudesse ouvir só a voz dele. Porque no deserto eles tinham essa dependência total de Deus. Deus queria se revelar a ele. E o Shema de Deus continua vivo hoje. Deus diz: ouça, ó igreja. Hoje nós temos muitas vozes concorrendo com a voz de Deus. Nós temos a voz da sociedade, nós temos a voz da política, nós temos a voz da mídia, nós temos a voz dos costumes, nós temos a voz da nossa própria história, nós temos os nossos próprios sentimentos, e todas essas vozes concorrem com a voz de Deus. Para ter a fé genuína, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É o Shema: ouça, ó Israel. Ouça, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Apesar de nós estarmos vivendo num mundo de tanta tecnologia, apesar de estarmos vivendo num mundo de tantos recursos, no mundo de fato muito abundante em muitas coisas, as pessoas estão secando e morrendo por dentro, porque não ouvem a voz de Deus. Mas nós, como igreja, nós temos que ser... Eu gosto muito do texto de Abacuque capítulo 2, que Abacuque subiu diante de Deus para ouvir o que Deus falaria com ele. Ele falou: eu vou aguardar na minha torre de vigia para ouvir o que o Senhor fala comigo. O Abacuque não estava nem aí com a opinião das pessoas à sua volta, dos reinos, mas ele queria ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu, Deus falou para ele: o que você está ouvindo, coloca num grande outdoor, para quem passar correndo possa ler. E esse outdoor é a igreja. A igreja que tem ouvido de Deus e tem impresso em si, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 6, que escreverei as minhas leis no seu coração. Aleluia. Não é uma tábua, não são simplesmente folhas onde a palavra de Deus está escrita, mas a palavra de Deus precisa ser impressa e escrita na nossa vida. Então, queridos, resumindo tudo isso, nós precisamos nos voltar para a palavra, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ser devotados à palavra de Deus. Nós precisamos entender Deus através da sua palavra. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Como Tiago diz, lá em Tiago capítulo 3, nós falamos a esse respeito. Tiago faz a comparação entre o homem e o navio, e o leme é a língua que dirige esse navio para o destino. Mas quem é o timoneiro? São os nossos pensamentos. A nossa forma de pensar vai determinar a nossa forma de falar, e a nossa forma de falar vai determinar o nosso destino. Nós precisamos encher a nossa mente disso. E quando Deus fala em Hebreus capítulo 6 sobre o Shema, colocar a palavra na testa e colocar a palavra na mão, é interessante. Nós estávamos na célula, eu estava participando da célula na quarta-feira, e na discussão, eu participei da discussão lá nos grupinhos pequenos, e eu fui tão edificado. No meio dessas discussões, uma pessoa falou: puxa vida, em Deuteronômio 6, Deus fala sobre colocar a palavra na testa e colocar na mão.
o judeu fez isso literalmente. Ele ora colocando uma caixinha contendo a palavra aqui na testa e uma caixinha contendo a palavra na mão esquerda. E assim ele fica orando. Aí uma irmã na cela falou, mas interessante que em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala sobre Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala sobre a manifestação do anticristo. E a manifestação do anticristo vem com uma marca, que é mundialmente conhecida, que é o 666, que é colocado na testa e na mão. Ela falou, tem uma correlação. Eu falei, é verdade, interessante. Interessante. E qual que é essa correlação? Apocalipse fala da marca 666, que é o homem no centro. 6 é o número do homem. O homem no centro de todas as coisas. Agora, o que Deus, quando trouxe o povo de Israel para o Egito, Deus quis se colocar no centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. Deus está no centro do universo. E nós vimos aqui que tudo que está alinhado com Deus é perfeito. Tudo que se desalinha da vontade de Deus e se alinha com a vontade humana é maligno. A palavra de Deus fala que a sabedoria humana é animal, terrena, maligna, diabólica. Então, na verdade, o 666 não é um carimbo que alguém vai colocar na sua testa. Eu lembro quando era criança, ainda não existia código de barras. Então, quando surgiu o código de barras, por exemplo, virou um celeuma na época, porque é a marca do anticristo. Aí passou o código de barras e tudo mais, aí vieram os chips. Então, vamos colocar chip embaixo da pele e tudo mais, e assim foi, e já passou. E na verdade, enquanto tudo isso acontece, as pessoas estão sendo marcadas pela mentalidade diabólica, que é o homem no centro de todas as coisas. Inclusive dentro da igreja, nós precisamos tomar cuidado, até quando nós falamos sobre fé. Porque fé não é um instrumento onde nós, como se fosse uma lâmpada do gênio, que nós esfregamos com muita fé, e nós vamos fazer os nossos 3 pedidos, e o gênio vai aparecer para nos servir. Na verdade, quem está no centro de todas as coisas é só um, é o nosso Deus. Ele está no centro, Jesus é o Senhor, nos céus e na terra. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, como a Bíblia diz. Então a fé genuína tem Cristo no centro. Tem Cristo no centro de todas as coisas. E para isso nós precisamos, queridos, amar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu tive uma experiência muito interessante, alguns anos atrás. Eu tive que fazer uma cirurgia. E você toma aquela anestesia, né? Começa a ficar meio grogue já no quarto, depois vai para a sala de cirurgia. E aí você não sabe mais o que acontece. É uma coisa muito incrível. Eu me lembro que entrei bem no hospital, né? Deitei na cama bem. Aí vem o médico e aplica um pré-anestésico. Aí você começa a ficar meio tonto, mas ainda está bem. Aí eles vão te levando para um corredor e eu dando tchau para a Márcia olhando para mim, olhando para ela. A partir dali eu estava entrando num corredor, aí entrar numa sala, eu falei, o que vai acontecer ali dentro? Eu não sei. Quem vai mexer comigo? Eu não sei. O que eles vão fazer em mim? Eu não sei. E eu não tenho forças nem capacidade para decidir nada. É uma entrega total na mão de homens. Me deu uma crise assim, meio de desespero ali. Foi por pouco tempo até que apaguei, fizeram a cirurgia, voltei para o quarto. Aí veio a enfermeira conversar com a Márcia. E contar uma história para a Márcia. A história que ela contou é o seguinte, só voltando um pouquinho atrás. Um versículo bíblico que mexe muito comigo, assim, que mexe fundo no meu coração, é Atos 20, 24, onde Paulo, chamando a igreja, já no final da sua vida, ele passa para se despedir dos irmãos, ele está indo para Roma, ele vai e cita para os irmãos o seguinte, em Atos 20, 24, irmãos, quando os irmãos começam a chorar, porque sabia que Paulo ia morrer, Paulo fala, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o meu chamado e o meu ministério, de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala isso, esse versículo mexe comigo. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas tentam se preservar. Se mexeu comigo, aí vai levantar os panos, né? Vai ficar bravo e tá. As pessoas tentam se preservar. Mas Paulo fala, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor de mim e do evangelho, salva lá, é o que Jesus disse. Então a nossa vida, eu entendi isso, e quando isso entrou no meu coração, eu falei, Senhor, a minha vida nessa terra, ela só é preciosa por uma razão. Porque eu sou precioso para Deus, obviamente, mas eu não precisaria estar nessa terra. Nessa terra só é preciosa por uma razão.
para eu cumprir o meu chamado e o meu propósito. Então isso entrou no meu coração, e o que tem a ver isso com a cirurgia? Porque eu vou para a cirurgia, e quando eu estou acordando da cirurgia, não tenho consciência do que está acontecendo, eu comecei a gritar dentro da sala de cirurgia: eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. E a enfermeira tentava me acalmar: não, moça, a sua vida é preciosa, sua vida é preciosa, eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu não vi nada disso. Ela contou isso para a Márcia depois, a Márcia riu até, porque na verdade nessas horas sai aquilo que está lá dentro. Aquilo que está lá dentro, porque nesse momento de cirurgia, de volta de cirurgia, você não sabe se você está vivo, se você está morto, é um negócio meio estranho. Mas eu comecei a gritar isso, eu fiquei tão feliz, falei: Senhor, escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Então, queridos, eu quero ensinar aqui, eu quero inspirar cada um aqui a ser devoto à palavra, a amar a palavra de Deus com todas as suas forças, porque as opiniões dos homens estão aí, tentando moldar a nossa família, tentando moldar o nosso jeito de pensar, tentando moldar, a inserir uma cultura dentro da nossa casa, inserir uma cultura dentro da nossa igreja, mas mais poderosa do que a cultura do mundo é a cultura do reino. Somos nós que vamos contagiar o mundo com a cultura do reino. Amém? Você concorda com isso, queridos? Então, agora caminhando aqui para a palavra de hoje, nós estamos falando sobre definição de identidade baseado na palavra de Deus. Eu quero que você leia junto comigo um texto em Salmo capítulo 34, verso 4 e 5, nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Uau! Esse texto traz uma verdade muito, muito especial para nós. Uma fé genuína, ela nasce num profundo relacionamento com Deus. Esse texto é um texto lindo, o Salmo 34, é um texto maravilhoso, que mostra exatamente isso: olhar para Deus e ser iluminado, ser livre de todos os temores, e o seu rosto jamais mostrará decepção, jamais será envergonhado. Aquele que conhece o Deus que está por trás da palavra, porque hoje, queridos, nós temos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, e ela de fato é a palavra de Deus, mas pensa, como que a Bíblia chegou até nós? Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela foi ditada, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus no coração de homens, e é um milagre incrível. A Bíblia, a prova da veracidade bíblica, nós já falamos a esse respeito, lá dos pergaminhos do Mar Morto e tudo mais, mesmo que nós não tivéssemos prova nenhuma, nem prova científica ou histórica nenhuma da veracidade da Bíblia, nós nos relacionamos com Deus através da palavra. Mas como que a Bíblia foi composta? Como que a Bíblia foi composta? A Bíblia foi Deus se manifestando a homens, revelando o seu coração a esses homens, e dando condições para esses homens registrar detalhadamente todas essas coisas para chegar na nossa mão. Mas os primeiros homens que se relacionaram com Deus, eu quero falar bem rapidinho aqui, a respeito de um deles, que foi Moisés. Moisés foi o que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por Moisés. Agora, Moisés, então antes de Moisés não tinha Bíblia escrita. Moisés Deus ditou para ele, por exemplo, os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. Moisés que escreveu isso lá. A primeira tábua foi Deus que escreveu. Depois Deus ditou para Moisés, e Moisés escreveu essas leis numa tábua. Agora, antes de ter a Bíblia escrita, eles tinham a Bíblia falada, porque Deus falava com eles. Deus falou com Abraão. Deus falou com Moisés.
Então, na verdade, eles tiveram um encontro com a palavra de Deus, e atrás dessa palavra, eles tiveram um encontro com Deus. Por exemplo, Moisés foi um dos homens que mais realizou milagres, e a Bíblia fala que Moisés era um homem cheio de fé. Agora, de onde veio a fé de Moisés? Veio da palavra de Deus. Não era a palavra escrita, mas a palavra falada. Deus falava com ele. Agora, é muito importante nós entendermos que a mesma palavra que Deus falou com Moisés, hoje está registrada aqui num livro que nós chamamos Bíblia. E nós podemos ler apenas como uma história de alguém, ou nós podemos ler como a palavra dita por Deus. Moisés, quando ele ouviu de Deus, gerou nele o quê? Temor. A primeira vez que Moisés ouviu Deus foi quando ele teve encontro com Deus na sarça ardente. E o que Deus falou para ele? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés achava que ia morrer, porque ele estava agora diante de Deus. Isso gerou temor em Moisés. Então Moisés buscava ouvir a voz de Deus com temor. E aquilo que Deus falava, acabou, ponto final. Deus falou, está dito. Deus falou, está dito. Mas para Moisés receber a palavra de Deus, ele teve que conhecer a Deus. Ele teve um relacionamento com Deus. A fé de Moisés brotou desse relacionamento profundo com Deus. E não foi à toa que ele operou os grandes milagres, os grandes feitos, que até hoje viram filmes de Hollywood. Coisas extraordinárias que foram operadas por Moisés. Mas qual era a base da operação do milagre? Porque nós vamos chegar nisso. Eu quero falar muito aqui sobre a fé para operar milagre. Mas qual que é a base da fé que opera milagres? Conhecer o Deus do milagre. Conhecer o Deus, autor e consumador da nossa fé. Porque a fé não é um instrumento para simplesmente adquirirmos coisas de Deus. A fé, na verdade, a base da nossa fé é nos achegarmos a Deus. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós temos que chegar diante de Deus com ousadia. Chegar diante de Deus para ter relacionamento. Então a base da nossa fé é conhecer a Deus, é ter relacionamento com Deus. E a prova disso, na vida de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 33, verso 13 a 16. Nesse texto, Moisés vai aqui argumentar com Deus. Olha a ousadia do camarada. Só para a gente entender um pouquinho do contexto, Deus se irritou com a incredulidade do povo, e Deus chegou à conclusão de que de fato ele ia cumprir o propósito de ter uma nação, mas mudar aquele povo que saiu do Egito não dava. Até para Deus era impossível, porque Deus respeita o livre-arbítrio, Deus respeita a escolha humana. E aqueles homens escolheram pensar diferente de Deus. E Deus falou, eu não vou com eles, mas Deus falou, para que eu cumpra com a minha promessa de dar uma terra, eu vou colocar um anjo para guiar vocês até a terra prometida, mas eu não vou junto. Deus falou para Moisés. Aí Moisés, num certo sentido, com todo temor e respeito, mas ele marcou uma reunião com Deus, falou, Deus, vamos conversar. Vamos conversar. Ele diz o seguinte, versículo 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Irmãos, preste atenção na profundidade. Moisés, ele conheceu a Deus tão profundamente, que ele não estava mais buscando agora o milagre de Deus. O milagre de Deus para ele perdeu o brilho, porque ele conheceu o Deus do milagre. Ele está dizendo para Deus, Deus, o milagre de fazer da gente uma nação, de virar notícia para todos os povos, que agora nós temos uma terra que emana leite e mel, Deus, isso não me interessa. Se a sua presença não estiver conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés abriu mão do milagre, abriu mão da promessa,
da promessa de anos e anos, mais de 400 anos que Deus tinha dado a Abraão. Moisés ali, diante de Deus, representando o povo. Acho que o povo não dava presença, senão o povo ia falar: Moisés, cala a boca, fica quieto, deixa Deus para lá, a gente vai ter a bênção, é o que nos interessa. Mas Moisés, representando o povo, falou para Deus: Deus, é o seguinte, o milagre em si não é o que nós estamos buscando. O que nós queremos mesmo, o que eu quero mesmo, é a tua presença. Não nos abandone, Senhor, não nos abandone, a tua presença que eu quero. Sabe, queridos, se nós não tivermos essa profundidade de relacionamento na nossa vida, nós vamos ter aflições, nós vamos ter portas fechadas na nossa vida. Quantos cristãos, às vezes, com muita fé, mas Deus diz: não, fecha a porta, a pessoa se decepciona. Fala: puxa, orei, não aconteceu, então o que é isso? E não quero mais, e vou desistir de tudo, e vou abandonar. Não entendeu nada. A base da nossa fé é o relacionamento com Deus. Porque tudo vai passar, queridos. Todas as conquistas. E eu não quero aqui tirar o mérito ou o valor dos milagres, mas todos os milagres que nós vivemos nessa terra, eles têm uma vida curta. Uma vida curta. Eu creio no poder da ressurreição, sim, mas uma pessoa ressuscita hoje, ou ela vai ter que morrer de novo. Se uma pessoa de repente tem um problema sério nos ossos, e ela for curada hoje, e eu creio no poder de Deus para isso, é uma ordem de Deus que nós devemos orar pelos enfermos, não é nem opção, é uma ordem de Deus. E se ela for curada dos ossos hoje, mas daqui a um tempo ela vai morrer, os ossos vão apodrecer também. Então, eu não estou dizendo que nós não temos que orar, mas a base é o nosso relacionamento, porque isso é eterno. Isso é eterno. É tão profundo quando nós entendemos a Deus, irmãos, tão profundo, que a gente devia fazer como Moisés, que a gente fica às vezes pensando no céu, ruas de ouro e tudo mais. Às vezes nós até fazemos uma lista das pessoas que nós queremos conversar nos céus. Eu quero gastar um tempo conversando com Davi, eu quero conversar com Paulo, eu também quero. Mas se chegar Paulo, Davi na minha frente, eu falar: dá licença, espera só um pouco, porque o meu alvo é o meu rei, aquele que entregou a vida por mim. O Deus que eu amo, o Deus que eu busco, o Deus que eu estou disposto a viver e morrer por Ele. Mas porque eu sou bom? Não, porque eu conheci. Porque eu conheci esse Deus. Quando nós conhecemos esse Deus, quando nós entramos nesse nível de relacionamento com Ele, as outras coisas se tornam tão pequenas. Aí sim, nós vamos estar prontos para operar grandes milagres. Porque fazer milagre sem conhecer a Deus, viver grandes coisas, mas sem ter um relacionamento íntimo com Deus, é entrar na fila daqueles que um dia vão ouvir de Jesus. E vão chegar lá: Senhor, fizemos milagres no Teu nome, expulsamos demônios no Teu nome, conquistamos muitas coisas, inclusive as pessoas até nos aplaudiam pela nossa performance. E o que Jesus vai dizer? Afastai-vos de mim, nunca vos conheci. A base da nossa fé deve ser o nosso relacionamento com Deus. Esse é o exemplo que Moisés nos deu. Um outro exemplo do Velho Testamento: Eliseu foi discípulo de Elias, andou com Elias, até que Elias foi tomado aos céus, e Eliseu recebeu o manto de Elias. O manto ali era a unção de Elias que veio sobre ele. E quando ele pegou aquele manto, ele saiu dali, e ele bateu nas águas do Jordão. Eu amo o que está escrito lá em 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 2. Eliseu, ele bate naquele rio. Ele faz o seguinte clamor: onde está o Deus de Elias? Porque para ele o manto e a unção não eram suficientes. O manto e a unção não eram suficientes. Ele queria o Deus com o qual Elias se relacionava. Ele não queria só a unção que Elias tinha. Ele queria o relacionamento que Elias tinha. Por isso foi esse o clamor dele: onde está o Deus de Elias? E a Bíblia nos mostra isso, que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Mas qual que era o alvo dele? Qual era o alvo desse homem? O relacionamento com Deus, conhecer a Deus. E hoje nós conhecemos a Deus, queridos,
através da palavra de Deus. Deus se revela aqui. Deus se revela através da exortação que Ele nos dá. Deus se revela através do confronto que nós temos quando nós lemos a palavra de Deus. Deus revela o seu amor quando nós entendemos a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa busca. Agora, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós conhecemos a Deus, é o passo para nós conhecermos a nós mesmos e conhecer o nosso propósito. Eu quero que você abra comigo, por favor, Mateus capítulo 16, verso 15 a 19. Jesus faz um questionamento aqui com os discípulos, um pouco antes desse texto, só alinhando aqui o contexto. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos trouxeram um relato. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que é algum dos profetas e tudo mais. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês? Que nível de revelação vocês têm a meu respeito? Preste bem atenção aqui antes do texto. Que nível de revelação vocês têm a meu respeito? É o que Jesus estava dizendo. E a pergunta que Ele continua fazendo hoje: que nível de revelação nós temos a respeito de Jesus? Que nível de revelação? Isso vai definir a nossa identidade e o nosso destino. E o nosso destino. Olha o que o texto diz. Pode voltar, por favor. Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo: você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Pedro, você teve revelação de quem eu sou. Qual o resultado disso? Qual o resultado de receber revelação, de conhecer a Deus através da palavra? Qual que é o resultado disso? A primeira coisa que Jesus disse para Pedro: agora eu vou revelar quem você é, qual a sua identidade, o que você nasceu para ser. E Jesus vai: você é Pedro, você é rocha. Lembre-se que o nome dele não era Pedro, o nome dele era Cefas, que era cana. E agora Jesus está dizendo: você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando sobre o destino de Pedro, sobre a identidade e sobre o destino. Então, conhecer a Deus vai nos dar a segurança de entendermos quem nós somos e o que nós estamos fazendo nessa terra. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando isso fica claro para nós, quando nós encontramos Deus através da sua palavra, nós encontramos com nós mesmos, nós encontramos com o nosso destino, com o nosso propósito de vida. E nós deixamos de ser como cana ou como folha, levado de um lado para o outro. Nós passamos a ter identidade. Nós passamos a ter essa firmeza no nosso interior. As nossas escolhas são baseadas na nossa identidade. Quem eu sou, para que eu existo. As escolhas que eu faço na minha vida profissional, as escolhas que eu faço no meu casamento, as escolhas que eu faço em toda a minha vida, ela tem que estar relacionada com a minha identidade e com o meu destino. Quando nós temos isso muito firmado no nosso coração, nós podemos vencer barreiras, nós podemos dizer não para coisas muito boas. Eu me lembro uma época na minha vida que eu tinha começado. Foi logo no início da igreja, logo nós tínhamos inaugurado a igreja, eu tinha uma empresa, a empresa que eu tenho até hoje, mas era bem pequenininha. E eu comecei também uma outra empresa em São Paulo. Era uma proposta maravilhosa, tinha um escritório na Avenida Paulista, era um negócio assim que estava bombando, crescendo demais na época. Começamos lá do zero, em poucos meses a gente já tinha mais de 20 funcionários, já tínhamos um galpão alugado no ABC, o escritório na Paulista, o negócio estava assim bombando, mas no meio de tudo isso, veio à tona a minha identidade e o meu destino. E eu comecei a entrar em choque. Falei: por mais excelente que isso parece, isso não tem a ver com o meu propósito. Porque Deus tinha me chamado para pastorear a igreja. E aquilo estava competindo com esse chamado de Deus. Eu me lembro que eu chamei meu sócio lá na época, ele e a esposa, e falei: olha, Deus falou comigo, eu não quero mais. Ele ficou em crise, ele falou: não, você está jogando fora a chance da sua vida.
E ele tentou me persuadir de todas as formas. Mas ele podia falar o que quisesse. Ele podia dizer, não, faz o seguinte, você tem 50%, você vai ter 90% do negócio. Não ia adiantar. Falar, não, você vai ter 100% e eu vou trabalhar como seu funcionário. Não vai adiantar. Não, então eu vou te dar 10 milhões. Não vai adiantar. Porque não é a oferta que você faz, é aquilo que eu sou, é o meu propósito. As minhas escolhas são baseadas em quem eu sou e no meu propósito de vida. No meu propósito de vida. Isso foi chave para eu pular fora daquilo lá e cumprir o propósito que Deus tinha para mim. Foi fácil? Não foi, mas foi muito gostoso. Você está no centro da vontade de Deus, você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Mas isso vem do quê? De um encontro que nós temos com Deus, que se esconde na sua palavra. Mas aí alguém pode falar, mas Deus se esconde? Sim. Mas sabe por que Deus se esconde? Sabe por quê? É que nem um pai. Você já brincou de esconde-esconde com seu filho, quando ele era pequenininho? O que você queria que ele fizesse, quando você se escondia? A maior alegria. Você escondia atrás da cortina e ficava lá. E ele passava, não via, você fazia um barulhinho. Já fiz isso muitas vezes. Aí ele vinha e puxava a cortina e você falava, achou. Você já brincou assim? Por que Deus se esconde atrás da palavra? Porque os religiosos não vão encontrar Deus. Os que querem só as bênçãos de Deus, vão encontrar as bênçãos de Deus, mas não vão encontrar Deus. Na época de Jesus, os que mais conheciam a Bíblia, os mestres da Bíblia, da palavra de Deus, não encontraram Jesus. Não encontraram Jesus. A Bíblia fala que os olhos deles estavam cegos. Cegos pela religião, pela religiosidade, cegos por amor próprio, cegos por uma devoção ao status, por uma devoção aos aplausos. Esses não encontram Deus. Mas a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado por mim. Deus se esconde? Se esconde, mas Ele quer ser achado. E quando nós o encontramos, eu digo para você, queridos, todas as outras coisas ou perdem ou diminuem o valor, diante do valor dEle. Diante do valor dEle. Ele é tudo para nós. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Bem, quero te convidar a fechar os seus olhos agora.